Juan Pablo Mor não via as montanhas apenas como massas colossais de rocha, gelo e silêncio. Para ele, os picos nevados da Cordilheira dos Andes eram extensões vibrantes de sua própria alma, templos naturais onde a vida pulsava em sua forma mais crua, honesta e desafiadora. Nascido sob a sombra protetora das gigantes sul-americanas, Juan Pablo desenvolveu uma conexão quase espiritual com as altitudes elevadas desde cedo, transformando o ato de escalar em uma busca incessante pela essência do que significa ser humano diante da imensidão. Ele era um homem de sorrisos largos e olhar profundamente focado, alguém que parecia carregar o vento gelado das cordilheiras dentro do peito, sempre pronto para o próximo horizonte que o destino decidisse revelar. Sua filosofia de vida era clara, rígida e absolutamente inegociável. O estilo alpino. Para Juan Pablo, subir uma montanha utilizando oxigênio suplementar ou contando com uma legião de carregadores de altitude para abrir o caminho e carregar equipamentos era algo que desvirtuava a pureza do encontro entre o homem e a natureza. Ele acreditava na honestidade máxima do esforço físico. Queria estar lá em cima, cara a cara, com o vazio absoluto, sentindo cada partícula de ar rarefeito queimando seus pulmões e dependendo exclusivamente de sua força, técnica e resiliência mental. Essa busca pela verdade na escalada o tornava uma figura lendária e respeitada, mas também um exemplo de audácia que poucos no mundo ousavam imitar. Ele não buscava apenas atingir o topo para tirar uma foto. Ele buscava a integração total e vulnerável com o ambiente mais hostil do planeta. No entanto, por trás da figura do alpinista indomável e técnico existia o homem, o pai dedicado e o amigo leal. Juan Pablo Mor vivia um conflito interno constante, uma dança emocional delicada entre dois amores imensos e frequentemente colidentes. De um lado, seus 3 filhos eram o centro de seu universo emocional, a âncora que o prendia à terra firme com laços de ternura, risadas e responsabilidade cotidiana. Do outro, a obsessão inabalável pelos 14.000, os picos mais altos da terra, que pareciam sussurrar seu nome durante as noites de insônia em Santiago. Como equilibrar o desejo profundo de ver seus filhos crescerem e estarem seguros, com o chamado visceral de conquistar as altitudes, onde a vida é uma exceção biológica? Essa dualidade moldava seu caráter, conferindo-lhe uma sensibilidade única, mas também uma sombra de inquietação que o acompanhava silenciosamente a cada nova expedição em direção ao céu. Sua ambição ia muito além do reconhecimento pessoal ou do ego esportivo. Juan Pablo tinha um projeto de vida grandioso e coletivo: colocar o Chile, seu país amado, no mapa definitivo do alpinismo de elite mundial. Ele desejava ardentemente mostrar que os montanhistas andinos possuíam a garra, o coração e a competência técnica necessários para dominar os gigantes do Himalaia e do Karakoram sem artifícios. Cada cume alcançado por ele era uma bandeira chilena fincada no imaginário global, uma prova incontestável de que seu povo era feito da mesma rocha resistente das montanhas que os cercavam. Ele era, na prática, um embaixador das alturas, alguém que via no esporte uma ferramenta poderosa de transformação social e orgulho nacional. Foi então que o CAT-2, a temida Montanha Selvagem, lançou seu desafio mais sombrio e irresistível. Escalar o CAT-2 já é uma tarefa hercúlea durante o verão, mas enfrentá-lo no rigor brutal do inverno era considerado por quase toda a comunidade técnica um convite ao desastre iminente. Até aquele momento histórico, a montanha permanecia invicta contra os ataques invernais humanos, protegida por ventos furiosos que ultrapassavam os 100 km por hora e temperaturas que despencavam para níveis quase insuportáveis.
Para Juan Pablo, esse era o chamado final, a prova definitiva de sua filosofia e de sua coragem indomável. Ele decidiu que faria parte da história, unindo-se a uma expedição internacional de elite que tentaria o impossível nas encostas geladas da segunda montanha mais alta do mundo. Antes de partir para o Paquistão, o clima na casa dos Mor era uma mistura densa de orgulho nacional e um presságio silencioso que pairava no ar. A despedida de sua família não foi apenas um tchau casual de rotina, mas um momento carregado de uma profundidade emocional que parecia antecipar as tempestades que viriam. Ele abraçou seus 3 filhos com uma intensidade que tentava transferir todo o seu calor e proteção para os meses de ausência que se seguiriam. O ar parecia mais pesado do que o normal, como se a própria montanha selvagem já estivesse enviando seus ventos gelados através dos oceanos para testar sua resolução antes mesmo do primeiro passo. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está assistindo. Juan Pablo olhou uma última vez para os picos andinos que conhecia tão bem antes de embarcar rumo ao desconhecido absoluto, carregando consigo a esperança de uma nação inteira e o peso de um destino que começava a ser escrito sob as sombras geladas e mortais do Karakoram, em uma temporada de inverno que o mundo jamais esqueceria. Ao chegar ao sopé do gigante Karakoram, a realidade do inverno no K2 atingiu Juan Pablo Mor com a força de uma avalanche silenciosa. O campo base, habitualmente um ponto de encontro vibrante e internacional durante o verão, transformara-se em um cenário de desolação e sobrevivência extrema, onde o vento não apenas soprava, mas rugia como uma besta ferida entre as fendas de gelo. Ali, as temperaturas despencavam rotineiramente para 50 graus abaixo de zero, transformando o ato de respirar em uma tarefa dolorosa e o simples toque em superfícies metálicas em um risco de queimaduras instantâneas por congelamento. Juan Pablo, no entanto, parecia absorver aquela hostilidade com uma serenidade que desconcertava até os mais experientes. Ele via no isolamento do inverno a pureza máxima que tanto buscava em sua filosofia de escalada, um campo de batalha onde apenas a essência do alpinista permaneceria intacta. Foi nesse ambiente de provação constante que se forjou a chamada Irmandade das Alturas. Juan Pablo encontrou em Tamara Lunger, a alpinista italiana de determinação férrea, uma parceira de cordada que compartilhava sua visão de respeito absoluto pela montanha. Juntos, formavam um duo de confiança mútua, mas a expedição logo os conectou a outras lendas do himalaísmo. O paquistanês Ali Sadpara, um homem cuja vida estava intrinsecamente ligada àquelas rochas, e o islandês John Snorri, metódico e resiliente, tornaram-se pilares desse grupo improvável. Nos confins das barracas balançadas pelo vento, entre goles de chá quente e o som constante do gelo estalando sob seus pés, esses 4 alpinistas criaram um laço que transcendia nacionalidades e línguas. Eles eram, naquele momento, as únicas almas vivas tentando desafiar o impossível, unidos por um objetivo que a maioria do mundo considerava uma loucura suicida. Contudo, a tensão no acampamento era palpável e crescia a cada dia como uma névoa sombria. A temporada de inverno de 2021 estava se revelando especialmente cruel, marcada por tragédias que abalaram o espírito coletivo. Relatos de outros alpinistas que desistiam, com os rostos marcados por queimaduras de frio e os olhos perdidos pelo trauma, tornaram-se frequentes. A morte prematura de companheiros de montanha em acidentes evitáveis ou exaustão extrema lançava uma sombra de dúvida sobre o sucesso da missão. Muitos se perguntavam se o K2 estava de fato permitindo qualquer presença humana naquela estação.
O medo era um companheiro constante, sussurrando nos ouvidos dos escaladores durante as longas noites de insônia, onde o barulho das rajadas de vento de furacão parecia o aviso de um Deus antigo e impiedoso. Enquanto outros tremiam ou consideravam a retirada estratégica, Juan Pablo Mor mantinha uma resiliência que beirava o heróico. Ele não era apenas um alpinista focado em seu próprio cume. Ele tornou-se o coração emocional do grupo. Com uma energia que parecia inesgotável, Juan ajudava a reforçar as barracas vizinhas, compartilhava seus limitados mantimentos e, acima de tudo, mantinha o espírito elevado com seu otimismo inabalável. Ele acreditava que a montanha ofereceria uma chance, uma pequena fresta na armadura de gelo, se eles fossem pacientes e humildes o suficiente para esperar. Sua presença trazia uma sensação de normalidade a um lugar onde a vida humana pendia por um fio de seda, provando que, mesmo no coração da besta, a humanidade e o altruísmo poderiam florescer. O momento da verdade, porém, não tardou a chegar com a crueldade típica do Karakoram. Os mapas meteorológicos indicavam que a janela de tempo favorável, o breve período em que os ventos diminuiriam o suficiente para permitir um ataque ao cume, estava se fechando rapidamente. Era agora ou nunca. A expedição, que já durava semanas de desgaste físico e mental, atingiu seu ponto de ruptura. A exaustão acumulada e o frio penetrante começaram a cobrar seu preço de forma impiedosa, forçando cada membro a olhar para dentro de si e avaliar suas chances reais de sobrevivência acima dos 8.000 metros, na zona onde o oxigênio é um luxo que o corpo já não consegue processar. A decisão final foi um golpe emocional devastador para a acordada. Tamara Lunger, que fora a sombra e o apoio de Juan Pablo durante toda a jornada, percebeu que seu corpo havia atingido o limite absoluto. O frio e o cansaço acumulado tornaram a subida um risco proibitivo para ela, forçando-a a tomar a decisão agonizante de recuar para garantir sua vida. Juan Pablo Mor encontrou-se em um dilema que testaria cada fibra de seu ser. De um lado, a lealdade à sua parceira de cordada. Do outro, a visão do cume do K2, tão perto e ao mesmo tempo tão letal, chamando-o para completar o que viera fazer. Com o coração pesado, mas a determinação renovada pelo respeito mútuo, ele decidiu seguir em frente. Ao lado de Ali Sadipara e John Snorri, Juan Pablo deu os primeiros passos em direção à zona da morte, deixando Tamara para trás e mergulhando na imensidão branca, enquanto o rádio emitia apenas o chiado estático da tempestade que se aproximava. A ascensão final começou sob um céu de um azul tão profundo que parecia quase negro, uma cor que só existe onde a atmosfera da Terra se torna perigosamente fina. Juan Pablo Mor, agora unido a Ali Sadipara e John Snorri, avançava metodicamente contra a inclinação implacável da montanha, deixando para trás a relativa segurança do último acampamento. Cada passo dado era uma vitória exaustiva sobre a gravidade e o desespero, uma dança lenta em que o tempo parecia se dilatar e o mundo real, com suas cidades e oxigênio abundante, tornava-se apenas uma memória distante e irreal. Eles eram 3 sombras movendo-se contra um império de gelo, carregando em seus ombros não apenas mochilas, mas as expectativas de 3 nações diferentes e o peso de um sonho que se aproximava do seu clímax. O temido gargalo, o famoso bottleneck, surgia diante deles como a boca aberta de um predador colossal. Esta é, talvez, a seção mais perigosa de qualquer montanha no planeta. Um corredor estreito e íngreme, inclinado a mais de 50 graus, onde o gelo azul de inverno brilha com uma dureza vítrea e traiçoeira. Acima dos alpinistas, um serac gigantesco, um bloco de gelo do tamanho de um edifício de vários andares, pairava como uma sentença de morte suspensa por fios invisíveis.
Para Juan Pablo, o visual era de uma beleza aterradora. O gelo refletia a luz pálida do sol de inverno, enquanto o vento assoviava através das fendas, criando um som que lembrava um lamento fúnebre. Eles sabiam que qualquer vibração errada ou um simples capricho da natureza poderia desabar aquela massa sobre suas cabeças, mas o impulso de seguir adiante era agora mais forte do que o instinto de sobrevivência. Sajid Sadpara, o jovem filho de Ali, acompanhava o grupo com uma determinação que honrava o sangue que corria em suas veias. No entanto, a 8.200 metros de altitude, o destino impôs uma barreira técnica intransponível. Um defeito crítico em seu regulador de oxigênio começou a sufocá-lo, forçando-o a uma decisão dilacerante. Com o coração partido, Sajid percebeu que, se continuasse, se tornaria um fardo mortal para o pai e para os companheiros. De sua posição solitária e gelada, ele observou o trio continuar a subida. Ele relatou mais tarde que o estado físico dos escaladores era de um desgaste absoluto, mas visivelmente heróico. Juan Pablo Mor, apesar de estar no limite de suas forças, mantinha uma postura ereta. Seus movimentos eram lentos e calculados, como se ele estivesse em transe, totalmente sintonizado com o ritmo da montanha. Para Juan Pablo, a luta era interna e visceral. Fiel à sua filosofia de estilo alpino, ele recusava o uso de oxigênio suplementar, o que significava que ele estava tentando alcançar o cume do K2 no inverno em condições que a ciência médica considera impossíveis. Naquela altitude, o cérebro começa a inchar. Os pulmões lutam para extrair o mínimo de vida de um ar que é 70% mais rarefeito do que ao nível do mar. E o sangue torna-se espesso, dificultando a circulação nas extremidades. Cada inspiração de Juan Pablo era um esforço consciente que queimava o peito como se ele estivesse engolindo brasas, mas ele não parava. Sua mente estava focada na promessa que fizera e na pureza do desafio que escolhera para si. Ele não estava apenas subindo uma montanha. Ele estava testando os limites definitivos do espírito humano contra a indiferença da natureza. O sol começou a baixar no horizonte, tingindo as geleiras de um laranja metálico e sombrio. Foi nesse momento que Sajid Sadpara, antes de iniciar sua descida solitária em busca de segurança, olhou para trás uma última vez. Através da névoa fina que começava a rodopiar perto do topo, ele viu 3 pequenas figuras escuras. Elas estavam contornando a seção final do gargalo, aproximando-se da travessia que leva ao cume. Juan Pablo, Ali e John pareciam estar em perfeita sincronia, movendo-se com uma unidade que só o perigo extremo pode forjar. Sajid viu, quando o véu branco da montanha se fechou sobre eles, engolindo os 3 alpinistas em um abraço de nuvens e neve soprada pelo vento. Foi a última visualização humana de Juan Pablo Mor vivo, um vislumbre fugaz de um homem que estava prestes a tocar o céu. Enquanto a escuridão caía sobre o Karakoram, o silêncio no rádio tornou-se uma presença física e opressiva. Sajid alcançou a segurança relativa da barraca no acampamento 4, mantendo uma luz acesa durante toda a noite e fervendo água, esperando desesperadamente pelo som de crampons batendo no gelo ou pelo feixe de uma lanterna de cabeça rompendo a escuridão. Mas o rádio permanecia mudo, emitindo apenas o chiado estático que parecia zombar de sua esperança. A noite no K2 é um deserto de temperaturas que congelam o pensamento, e à medida que as horas passavam, sem qualquer sinal de retorno, a percepção de que algo terrível havia acontecido começou a se infiltrar como o próprio frio. O K2 havia reivindicado o silêncio, e Juan Pablo Mor, junto com seus irmãos de montanha, ainda não havia regressado da escuridão. A solidão no acampamento 4 era um monstro de gelo que devorava a esperança de Sajid Sadpara a cada minuto que o relógio avançava.
sozinho em uma barraca açoitada por ventos que pareciam gritos de almas perdidas. O jovem alpinista mantinha a chama do fogareiro acesa como um farol simbólico para seu pai e companheiros. Ele saía repetidamente para escanear a escuridão do gargalo com sua lanterna de cabeça. O feixe de luz era curto diante da imensidão da face da montanha, mas ele se recusava a apagar a luz da entrada. Naquela altitude, onde o oxigênio é um luxo que seu corpo já não possuía, a mente prega peças e Sajid acreditava ouvir passos no gelo, apenas para ser confrontado pelo vazio ensurdecedor da montanha. Enquanto Sajid lutava contra a hipóxia e o desespero nas encostas do K2, a notícia do desaparecimento de Juan Pablo Mor e seus companheiros atravessava oceanos em velocidade vertiginosa. No Chile, Juan Pablo tornou-se manchete de urgência nacional. O país, acostumado com os tremores da terra, sentia agora um tipo diferente de abalo emocional. A comunidade de alpinismo, que via em Mor o maior expoente de sua história, entrou em estado de vigília coletiva. Nas redes sociais e nas sedes de clubes, o otimismo inicial começava a ser corroído pela realidade técnica. Ninguém sobrevive a uma noite sem abrigo na zona da morte do K2 durante o inverno. No entanto, o Chile se recusava a soltar a mão de seu herói. A missão de resgate que se seguiu foi uma das mais dramáticas já tentadas na história do alpinismo. O governo do Paquistão, impulsionado pela pressão internacional, mobilizou helicópteros militares para realizar buscas em altitudes que desafiavam os limites das máquinas. Os pilotos voavam sobre as cristas afiadas, seus olhos procurando por qualquer ponto de cor. O verde e roxo das roupas de Juan Pablo ou o brilho de um painel solar contra o branco infinito. A turbulência era brutal, e cada voo era uma aposta contra a própria vida. Do céu, eles viam as cicatrizes de gelo e as avalanches recentes, mas o trio parecia ter sido absorvido pela própria estrutura da montanha selvagem. No Chile, a angústia na casa da família de Juan Pablo era palpável. Federico Schauch, primo de Juan, e seu confidente, tornou-se o elo entre a expedição e o país. Ele recebia atualizações, muitas vezes contraditórias, enquanto tentava oferecer conforto aos 3 filhos de Juan Pablo. A imagem de Mor estava agora congelada em fotos de satélite que não revelavam pistas concretas. A esperança é uma chama teimosa, mas no ar rarefeito do Paquistão, ela começava a falhar. As orações se multiplicavam em Santiago e nas aldeias dos Andes, uma corrente humana tentando enviar calor para o homem que sempre buscou os desafios mais puros no gelo. Passaram-se 48 horas, depois 72. O tempo, que no cume é um conceito fluido, para quem espera é uma tortura lenta. A janela de sobrevivência técnica havia se fechado. Especialistas explicavam na televisão o que acontece com o corpo humano sob temperaturas de 60 graus negativos sem oxigênio suplementar. A negação inicial foi dando lugar a um luto pesado. As buscas aéreas continuaram por mais alguns dias, mas o céu do Karakoram, antes azul e promissor, agora se fechava em uma nova tempestade, encerrando qualquer possibilidade de milagre. O vento gelado soprava com uma fúria renovada, apagando os rastros e as pegadas que ainda poderiam indicar o caminho percorrido pelo trio. A realidade cruel finalmente se impôs em um comunicado oficial que ecoou como um trovão sobre as esperanças do mundo. O governo paquistanês, ladeado por Sajid Sadipara, que fora forçado a descer para sobreviver, anunciou que a operação de resgate seria encerrada definitivamente. A voz de Sajid, carregada de uma dor profunda, confirmou o que muitos temiam. Juan Pablo Mor, Ali Sadipara e John Snorri não voltariam jamais. Eles foram declarados oficialmente perdidos para a montanha.
O Kata-2, em sua majestade indiferente, decidiu manter os 3 alpinistas em seu abraço eterno, transformando o sonho do cume em um mistério sepultado sob o gelo e o silêncio. A morte de Juan Pablo não era apenas uma perda esportiva, mas o fim de uma era de exploração pura. O vazio deixado por Juan Pablo Mor no Chile não era apenas a ausência de um esportista de elite, mas o desaparecimento súbito de um símbolo de pureza e propósito inabalável. Nas ruas de Santiago e nas encostas dos Andes, onde ele forjou seu espírito, a notícia de que a montanha selvagem o havia reclamado definitivamente pesava como uma névoa densa e impenetrável. O mundo do alpinismo processava a perda, tentando compreender como um homem tão preparado, cuidadoso e respeitoso com a natureza fora vencido pelo gelo. Contudo, para Federico Scheuch e para a família de Juan Pablo, o silêncio da declaração oficial do governo paquistanês não era o ponto final. Era o prelúdio de uma busca desesperada por respostas que apenas o coração gélido do K2 poderia oferecer. Meses depois, quando o inverno brutal finalmente deu lugar ao verão de 2021, a montanha começou a revelar seus segredos sob um sol pálido. Federico Scheuch, primo de Juan e seu companheiro de alma, sentiu que não poderia permitir que a história de seu primo terminasse em uma nota de incerteza. Ele uniu forças com Sajid Sadpara, o filho de Ali, que carregava o peso insuportável de ter sido a última pessoa a ver o grupo com vida. Juntos, eles organizaram uma expedição de busca que não visava o cume, mas a verdade. O cenário era drasticamente diferente. A neve havia recuado em alguns pontos, expondo o gelo azul e duro que guardava os mistérios daquela noite trágica. A subida foi uma peregrinação emocional através de um cemitério vertical, onde cada passo era um confronto direto com a memória e a dor. Foi nas proximidades do temido gargalo, a mais de 8.000 metros de altitude, que o destino finalmente se revelou aos buscadores. Sajid foi o primeiro a avistar um lampejo de cor vibrante que não pertencia à rocha ou ao gelo milenar. Ali, suspensos no tempo e preservados pelo frio absoluto da Zona da Morte, eles encontraram os 3 amigos. John Snorri, Ali Sadpara e Juan Pablo Mor permaneciam juntos, ainda conectados pelas cordas e pela lealdade que nem a morte conseguiu romper. Juan Pablo estava em uma posição que sugeria dignidade até o último momento, seu corpo resiliente resistindo ao esquecimento. A descoberta trouxe uma onda de choque que percorreu o mundo, mas também um consolo amargo para aqueles que precisavam de um adeus definitivo. A análise cuidadosa do local e dos equipamentos trouxe revelações que mudaram a percepção daquela expedição. A posição dos corpos, muito acima do que se imaginava, e os dados recuperados de dispositivos de localização indicavam que eles estavam descendo quando a tragédia os atingiu. Havia uma forte evidência de que o trio havia, de fato, alcançado o cume do K2 no inverno, realizando um feito quase impossível antes de sucumbirem ao cansaço extremo ou a uma mudança súbita no clima. Juan Pablo estava ali, sem cilindros de oxigênio ao seu redor, fiel ao seu estilo alpino, até o último batimento cardíaco. Ele não era uma vítima da montanha, mas um conquistador que a montanha decidiu manter para si. Os registros sugeriam momentos finais de um companheirismo profundo, onde nenhum deles foi deixado para trás enquanto ainda havia vida. Diante do corpo de Juan Pablo, Federico enfrentou a decisão mais angustiante de sua jornada. A logística para transportar os restos mortais de volta ao Chile a partir daquela altitude extrema seria uma operação suicida para qualquer equipe de resgate. Em comunicações emocionadas por telefone via satélite com a família no Chile, chegou-se a uma conclusão dolorosa, mas poética. Juan Pablo Mor amava as montanhas acima de tudo.
Ele encontrava nelas sua verdadeira casa e sua conexão com o divino. Retirá-lo dali seria arrancá-lo do seu lugar de paz. A família decidiu então que ele deveria descansar para sempre no K2. Federico realizou um ritual de despedida simples, cobrindo o primo com a neve sagrada da montanha que ele tanto desejou conquistar, permitindo que ele se tornasse parte eterna da cordilheira do Karakoram. O retorno de Federico ao Chile não trouxe o corpo de Juan Pablo, mas trouxe algo muito mais poderoso: a redenção através da verdade. A busca de verão transformou o luto em uma celebração da coragem. A imagem de Mor não era mais a de um homem perdido na névoa, mas a de um gigante que tocou o céu e escolheu ficar entre as estrelas e o gelo. A tragédia pessoal de uma família tornava-se agora uma lição universal sobre a natureza dos sonhos e os limites da resistência humana. A morte de Juan Pablo não era um vazio, mas um legado que começava a germinar, transformando a dor da perda em uma fonte de inspiração eterna sobre o que significa viver com propósito, mesmo quando o preço é a própria vida. A ausência física de Juan Pablo Mor nas encostas dos Andes não significou o fim de sua jornada. Pelo contrário, marcou o nascimento de um mito que passou a respirar através dos sonhos de outros. Enquanto seu corpo permanecia guardado pelo gelo eterno do K2, sua visão de mundo começava a florescer com uma força renovada no coração do Chile. O projeto que ele tanto amava, a Fundação Deporte Libre, tornou-se o altar vivo de sua filosofia. Juan acreditava fervorosamente que o esporte e a montanha não deveriam ser privilégios de poucos, mas ferramentas de transformação social para todos. Antigos silos de cimento, antes estruturas cinzentas e abandonadas em bairros periféricos de Santiago, foram transformados em paredes de escalada vibrantes, onde crianças que nunca viram a neve agora aprendem a desafiar seus próprios limites e a confiar em suas próprias mãos. Cada jovem que coloca as mãos na resina fria dessas paredes está, de alguma forma, segurando a mão de Juan Pablo. Ele queria democratizar a verticalidade, tirar o alpinismo dos círculos de elite e entregá-lo ao povo. Esse legado social é o que impede que sua história seja lida apenas como uma tragédia nas alturas. Para os novos alpinistas chilenos, Mor não é apenas um nome em uma placa memorial, mas o arquétipo do que é possível alcançar com ética, pureza e respeito. Ele provou que um sul-americano poderia olhar nos olhos das maiores montanhas do mundo, sem precisar de oxigênio artificial ou de uma infraestrutura que silenciasse a voz da natureza. Sua técnica e seu estilo alpino tornaram-se o padrão ouro para uma geração que agora busca as cordilheiras não para dominar o cume, mas para se encontrar no silêncio da ascensão. Dentro de sua casa, o luto da família transformou-se lentamente em uma forma profunda de paz. O conforto veio da compreensão de que Juan Pablo não partiu por erro ou por imprudência, mas porque estava vivendo a versão mais autêntica e corajosa de si mesmo. Seus 3 filhos crescem com a imagem de um pai que não aceitava o impossível e que lhes ensinou que a vida só faz sentido quando perseguimos algo maior do que o medo. Eles entendem que o pai não os abandonou, ele apenas se tornou parte daquela paisagem majestosa que ele tanto os ensinou a amar e a respeitar. A montanha que o levou é a mesma que o imortalizou, e para sua família, saber que ele partiu fazendo o que o tornava mais vivo e humano é o único bálsamo capaz de curar a dor da saudade eterna. A reflexão final que a trajetória de Juan Pablo nos impõe vai muito além das estatísticas de altitude ou recordes de velocidade. Ele nos faz questionar o verdadeiro significado do sucesso em uma vida tão breve. No mundo moderno, somos ensinados a valorizar apenas o resultado final, a chegada, o troféu no topo.
Mas Juan Pablo nos mostrou que a glória reside na integridade da jornada e na pureza do estilo. Subir o K2 sem oxigênio suplementar em pleno inverno não era sobre alimentar o ego. Era sobre um homem testando a essência da sua alma contra a força bruta do universo. Ele nos ensinou que o topo é apenas um ponto geográfico, mas o que realmente importa é quem nos tornamos enquanto lutamos para chegar lá e como tratamos aqueles que caminham ao nosso lado. A imagem final de Juan Pablo Mor, que deve permanecer em nossas mentes, não é a de um corpo perdido na neve, mas a de um homem radiante, com os olhos brilhando diante do horizonte infinito, sentindo o ar rarefeito entrar em seus pulmões com a gratidão de quem sabe que tocou o céu. Ele não foi uma vítima do K2. Ele foi seu convidado de honra. Juan viveu mais em seus 34 anos do que muitos viveriam em um século de cautela. Sua vida foi um lembrete constante de que a segurança é muitas vezes uma ilusão confortável que nos impede de descobrir a vastidão do nosso próprio potencial. Ele escolheu a liberdade sobre a segurança e a montanha o acolheu como um de seus próprios filhos queridos. Juan Pablo Mor agora pertence aos Andes, ao Karakoram e a todos aqueles que ousam olhar para cima com esperança. Ele nos deixou uma pergunta silenciosa que ecoa em cada vale profundo e em cada rua barulhenta da cidade. Todos nós temos uma montanha que nos chama, um desafio que nos faz tremer as pernas, um sonho que parece perigoso demais para ser perseguido. O sacrifício de Juan não pede que morramos pela nossa paixão, mas que tenhamos a coragem heróica de viver por ela com a mesma intensidade inabalável. Diante da grandiosidade desse gigante chileno, resta apenas olhar para o nosso próprio horizonte e decidir o primeiro passo. Qual é a sua montanha? E no fim de tudo, o que você estaria disposto a sacrificar para sentir, pelo menos uma vez, que realmente tocou o topo do seu mundo? Juan Pablo tocou, e sua luz continuará guiando quem decidir subir.